Irmãos, então eu fico muito alegre de estar aqui e quero deixar apenas uma reflexão falando sobre uma coisa interessante, falando sobre a graça de Deus. Estudo que fala um pouca coisa sobre a graça de Deus. Então, se a igreja está aqui presente, hoje ela está, é porque a graça de Deus mantém você, porque a graça de Deus tem sustentado aqui esta obra. 15 anos, né, irmão, não é fácil chegar a 15 anos e se manter ainda no padrão da vida cristã, sustentar ainda a sã doutrina, manter o compromisso com Cristo, não é para qualquer igreja. Então, por isso que a gente vê realmente, né, o compromisso, o amor que cada crente tem pelo Senhor, de estar sempre o quê? Deixando às vezes muitos afazeres na sua casa, para estar aqui na casa de Deus e prestar um culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então essa certeza que nós temos, a confiança que nós temos daquilo que Deus realmente é. Então a graça é a multiforme graça de Deus para a igreja. Vamos abrir 1 Pedro, irmãos, capítulo 4 e verso 10. A multiforme graça de Deus. Apenas uma reflexão pequena, não vou estender muito, tem também o irmão também, né? Não vamos estender muito, vamos deixar também para o irmão também Marcos, né? Vamos abrir aí para 1 Pedro 4 e verso 10. E a multiforme graça de Deus, apenas algumas coisas importantes sobre a graça de Deus para a nossa vida, para a nossa reflexão, para o nosso elevo espiritual nesta manhã, né? Possamos estar colocando isso como algo da nossa vida cristã diante do nosso Deus. 1 Pedro capítulo 4 e versículo 1 Pedro 4 e verso 10. Alguém lê para mim? Quem achou em voz alta? Amém. Bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Não tem oração pequena? Oremos, nosso Deus. Deus Pai, Deus amor, bendito e eterno, te louvamos pela tua graça, por essa igreja, por todos os servos que aqui estão, também pelo pastor, abençoando, pelas coisas que tem feito aqui nesta obra, que essas coisas elevam ao céu, eleva a tua presença, a tua santidade, o teu amor, aqui nessa igreja, ó Pai. Fica conosco e peça a tua orientação, tua intervenção para transmiti-la de acordo com a tua vontade, a tua direção em nossa vida. Fica conosco, dirige em tudo, com a tua graça, com o teu amor, em nome de Cristo que vive e que reina para todo sempre. Amém, irmãos. Irmãos, é interessante que, né, que nós como dispenseiro, nós como servo de Deus, nós temos realmente algo muito importante de saber, quando fala multiforme, fala das várias maneiras como a graça de Deus atinge ou ela age em nossa vida. Então, se hoje eu estou aqui com os irmãos, se nós estamos aqui é porque Deus permitiu, a sua graça é suficiente, né? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por Cristo, por Deus em Cristo. Amém. Então vivemos não mais pela lei, sim pela graça. A graça é uma realidade de que ela é a presença da vivência e do amor de Deus. Então Cristo, antes de Cristo vir ao mundo, né, imperava o que é a lei. Mas quando Cristo veio ao mundo, a graça começou a se manifestar de várias formas. Lembre-se disso. Quando Cristo veio ao mundo, a graça se manifestou de várias formas. Então a graça hoje é ela que mantém o quê? Que sustenta a igreja. Então se nós vamos num parâmetro aqui, veremos apenas algumas coisas, o que a graça é. A graça ela é salvadora. Vamos ler para mim Efésios 2, 8 e 9. A graça nos salvou, a graça nos alcançou a nossa vida. Primeiramente a graça ela é salvadora. Ela diz o que lá, alguém lê para mim, quem achou? Amém, irmãos. Então a primeira manifestação da graça de Deus foi o quê?
a salvação. A primeira manifestação foi a graça dele a nós, pecadores perdidos, não merecíamos nada, e essa graça de Deus se manifestou em nós. Então, ela se manifestou ao pecador de maneira ímpar, de maneira graciosa, de maneira valorosa, mas cremos que fomos salvos não por nós, não por nossas vontades, mas sim pela graça de Deus. Então, quando eu estou louvando a Deus, quando eu estou reconhecendo, né, o Deus que nós servimos, como estamos amando ao Deus que nós buscamos, nós estamos elevando ao céu a graça que nos foi concedida para nós. Amém, irmãos? Então, essa certeza de que a graça tem um poder, o que, irmãos? Salvador. Entendeu? Salvador, é auxílio que vem do Senhor, mediante a graça que nós havíamos crido, porquanto a graça de Deus manifestou com sabedoria a todos os homens. Então eu vivo pela graça, sou salvo pela graça. Se um dia isso aqui vai se acabar, um dia isso aqui vai terminar um dia, nós estamos apenas passando de passagem aqui. Nós estamos aqui de passagem por enquanto, aqui nesse lugar, mas o nosso lugar não é aqui. Amém? É saber que nós um dia estaremos na presença do nosso Deus pela graça. Essa graça que nós temos está sobre nós, nessa salvação. E também a graça também, ela é o quê? Ela é justificadora também, essa graça. Ela é justificadora. Lê para mim alguém, em Romanos 3:24, vai mostrar sobre que a graça não só é salvadora, mas também ela é justificadora. A multiforme, né, graça do Senhor. Amém. O homem é cheio de justiça própria, mas ele somente será justificado ou tornando justo diante de quem? De Deus. Antes eu não conhecia a Cristo, sabe, de chegar ao céu, né? Eu estou de qualquer maneira, pela minha própria justiça, pela minha própria vontade. Quando você conhece a Cristo, é justificado em Cristo, então você passa agora o que? A viver o quê? Que Cristo agora é quem me justifica. Então eu me torno o quê? Justificado pelo Senhor, né? Lá em Romanos 5:18 diz assim: assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então eu justificado posso dizer assim, hoje eu tenho liberdade de saber que a minha vida hoje está em Cristo, está no Senhor. Então essa justiça que eu tenho não é mais minha, eu não tenho mais nada diante de mim. A justiça agora que eu apresento, que eu mostro, ela vem do Senhor. Então, a fim de que, Tito 3:7 diz assim: a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então não temos justiça nossa. Então não temos o que? Temos na esperança de que fomos justificados por Cristo, e agora eu trago na minha vida, no nosso viver, irmãos, essa justiça e vive em mim. Então eu posso dizer: Senhor, Tu estás em mim, agora essa justiça agora está na minha vida. Então eu louvo a Deus porque eu fui justificado. Existe a conversão momento que você se converte a Cristo, é aquele momento que você passa a conhecer a Cristo, onde você passa a entender a Cristo, a compreender o que Cristo fez. Então você agora passa a ser justificado, você passa agora a buscar de que a justiça dele agora passa a ser aquilo que vai lhe orientar na vida, para que você viva uma vida cristã, não mais como era, não mais o que você era, mas agora onde você estiver, a justiça de Deus, ela lhe acompanha a sua vida. Eu quero fazer algo honesto, quero fazer algo justo, quero fazer algo digno, porque não é para mim, porque eu trago na minha vida a justiça do Senhor, que me guia em todo momento da minha vida.
Então, por isso que essa justificação me levou a me aproximar mais de quem, irmão? Do Senhor, mais de Deus. Amém. Não temos nada, nós temos a justiça do Senhor, que está também conosco. Então, essa graça ela é redentora, essa graça é superabundante, essa graça é eficaz, essa graça é de firmeza, graça redentora. Só para anotar, meu irmão, não vamos perder muito tempo. Graça redentora, Efésios 1:7, Romanos 3:24. A graça superabundante, Romanos 5:20. A graça eficaz, 2 Coríntios 12:9. Lê para mim a graça eficaz para mim, irmãos. 2 Coríntios 12:9 diz o que? A graça é eficaz. O que diz? Alguém achou para mim? Lê para mim. 2 Coríntios 12:9. A graça é eficaz. Amém. O que ele quer dizer com isso? A graça eficaz, ela é o quê? Paulo diz assim, ela é suficiente para mim, né? A minha graça, o que? Te basta. A minha graça é suficiente. Quantas vezes Deus desamparou você? Quantas vezes você passou por tristezas, tribulações na vida, dificuldade financeira, enfermidade, provações, e Deus lhe sustentou? A graça é o quê? Ela é eficaz, porque ela lhe sustenta no momento mais difícil, irmão, da sua vida. Amém. Amém. Então é isso que é importante, de saber que a minha graça se basta. Paulo disse, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou o quê, irmão? Sou forte. Amém. Lares com problemas, famílias em dificuldades, filhos. Mas quando você vai para o joelho, meu irmão, minha irmã, começa a buscar a oração, começa a buscar o poder de Deus, Deus começa a mostrar, revelar o que Ele é para você. Amém, irmão? Deus começa a se revelar para você. Então, por isso a graça, ela é suficiente, ela é eficaz. A suficiência dessa graça na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus filhos, onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, a graça dele é suficiente, a graça dele é eficaz. Então, a graça, não falei a firmeza, não vou falar também da graça firmeza. A graça é doadora, também vou falar. Leia, na marca aí, Romanos 12:26, o tempo já se vai. A graça é infalível também, irmãos, né? João 1:16, você pode anotar aí na Bíblia, anotando aí. A graça é infalível. A graça é liberalidade, ou seja, eu tenho condições de ajudar, de fazer a obra do Senhor, né, os meus recursos, com a minha vida. A graça é liberalidade. É 2 Coríntios 8:1-4. A graça de servir. Eu estou pronto para servir a Deus. A graça de servir. Eu quero estar servindo. Então, 1 Pedro, como nós lemos no início, 1 Pedro 4:10, né? No início, de querer servir ao Senhor, eu quero servir a Deus através da graça. E apenas concluindo aqui, para passar ao pastor, né? Pastor Marcos também, para continuar. É a graça também da riqueza, irmãos. A graça da riqueza, a suprema riqueza, da suprema riqueza de Cristo. Lê para mim, irmãos, aí, Efésios 2:7. Teremos concluindo assim sobre alguns aspectos da graça do nosso Deus nesta manhã para a igreja. Amém. Amém. Eu queria dizer, para mostrar no século vindouro aquilo que Deus tem preparado para nós. O século vindouro aqui, irmão, se refere o quê? O século vindouro se refere o tempo de Cristo, o tempo da igreja, o tempo que a igreja estará com o Senhor. Se refere àquele momento que a igreja vai ser apresentada ao Senhor. E lá você vai o quê? Viver uma vida cheia da graça de Deus. Eu estou cheio da graça de Deus aqui, porque a minha esperança
né? A minha canção, a minha vontade não vem de mim, mas vem do Senhor. O que eu tenho vem de Deus. Ele transformou, Ele mudou a minha vida, trouxe uma riqueza para mim. Eu posso tudo aquilo, posso ter o que eu quiser ter, posso ter tantas coisas, mas não supera a riqueza que Deus nos deu para nós, através da graça de Cristo em nossa vida, irmãos. Então, se hoje somos salvos, se hoje esperamos nele essa grande alegria que nós temos, porque nós somos guiados por essa graça, ele vai nos apresentar como uma igreja redimida, uma igreja transformada, uma igreja gloriosa, onde nós estaremos na presença dele eternamente. Então, depois de tudo isso, só nos resta o que dizer, como o apóstolo Paulo falou: a graça, porém a Deus, que em Cristo e sempre nos conduz, o que, irmãos? Em triunfo, em vitória. Então, por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós vivenciamos aqui na terra, mas a graça do Senhor, ela superou todas as coisas na nossa vida. Então, por isso que nós, como cristãos, nunca esqueçamos dessa graça em nossa vida, igreja. Mantemos sempre nosso foco nessa graça do Senhor. Não procurar nada além daquilo que eu queira procurar, mas eu vou me contendo, ou seja, contente em qualquer situação da minha própria vida. Eu estarei contente em qualquer situação. Então, se nós estamos hoje aqui, se estamos vivos, se estamos louvando a Deus, estamos prestando o quê? Uma graça, dando graças a Deus pela vida que Ele nos concedeu. Então, que essa graça possa permanecer em cada um de nós, cada momento da nossa vida, possamos vivenciar cada instante, essa graça de Deus venha nortear, venha nos orientar, para nós se apoderarmos dela e saber que ela vai nos guiar em todos os momentos da nossa vida. Então, que isso venha nos ensinar esse propósito. Deus nos abençoe, e isso mostra para mim quantas vezes eu em dificuldade, em enfermidade, irmãos, em pastor, em luta, na sério que eu passei, e disse: Senhor, não vai dar mais para mim, Senhor, não vou aguentar mais, Senhor, a minha estrutura está fraca, não tenho mais força. E Deus disse: pela graça vai. Amém, irmãos? Pela graça dá. Então, porque ela é suprema, a riqueza de Deus, e você se apropria dela, você se sente forte, porque o Senhor estará sempre conosco. Então, Deus nos abençoe, irmãos, nesta manhã, nos apresentarmos a Ele com essa graça maravilhosa, que nos alcançou, que trouxe a mim e a vocês um viver diferente, um viver de amor, um viver glorioso, um viver de carinho, que Ele fez em nossa vida. Ao chegar ao nosso lar, agradecer a Deus: eu te agradeço por esta graça, eu te agradeço porque tu tens o melhor para mim, tu tens o melhor está por vir, o melhor tu tens para mim. Está desempregado, confia em Deus. Se está em enfermidade, confia em Deus. Se está em lutas, confia em Deus. Se tem algum problema na família, entre casais, entre filhos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.